Vamos orar. Pai, nossos corações serão, Pai, conduzidos pelo Teu Espírito, cheios da Tua Palavra, foram incendiados em adoração nesta noite. Nós sabemos, Senhor Pai, que Tu é louvado por todos os céus. Tu recebes, Senhor Pai, o louvor de todos os bilhões de seres viventes, criaturas viventes, anjos, querubins, serafins. Oh Deus, seres que jamais pecaram, que contemplam a sua glória e refletem a sua glória. Quando nós olhamos para nós mesmos, Senhor Pai, e percebemos que em nós mesmos nada somos, e que não habita nenhum bem em nós mesmos, de nós mesmos, nós, Senhor Pai, nos maravilhamos por poder, Senhor Pai, abrir as nossas bocas e deixar, Senhor Pai, fluir o Teu nome. Oh Deus, cantar a beleza do Teu Espírito, a glória infinita do Teu Filho. Nós sabemos, Senhor Pai, que a um custo infinito nós podemos participar, Senhor Pai, desta glória, porque todos nós estávamos destituídos da Sua glória, porque todos pecaram. Mas agora, Senhor Pai, tudo mudou, Senhor Pai, não porque os homens ou nós encontramos um caminho, uma maneira de voltar, uma forma, Senhor Pai, de compensar nosso crime cósmico e infinito, mas porque, Senhor Pai, como o Teu propósito eterno, o Teu Filho se levantou do seu trono de glória, se esvaziou, se tornou um homem, e tendo se humilhado em se tornar um homem, foi obediente, e obediente até a morte de cruz, e isso, Senhor Pai, cobriu as nossas vidas com a Sua justiça, da Sua vida, Senhor Pai, perfeita que Ele viveu, e ainda nos cobriu, Senhor Pai, de propiciação, com o sangue que foi derramado, e ainda, Senhor Pai, fez a expiação, ó Deus, que afasta de nós os nossos pecados, como o Oriente dista do Ocidente, enquanto a propiciação afastou completamente, Senhor Pai, terminou, extinguiu a Tua ira que estava sobre nós, ó Deus, a expiação afastou os pecados de nós, e eles estão tão distantes de nós, como poderiam, Senhor Pai, estar, e nunca mais, Senhor Pai, Tu olha para nós juntamente com eles, Tu olha para nós em Teu Filho, e agora o Teu Espírito está, Senhor Pai, moldando, Senhor Pai, o Teu Filho em nós, aplicando as coisas que foram compradas na cruz, e o Senhor Pai, esses meios maravilhosos de graça que Tu nos dá, a companhia dos santos, oh Deus, congregar com os santos, para juntos, Senhor Pai, nos deleitarmos no amado da nossa alma, oh Deus, estimularmos uns aos outros, Senhor Pai, a vivermos uma vida, Senhor Deus, que glorifica o Teu nome, chorarmos juntos, rirmos juntos, oh Deus, vivermos juntos nesse mundo, Senhor Pai, que geme, e nossos corpos, juntamente com toda a criação, também gemem, de uma maneira, Senhor Pai, que até, Senhor Pai, no nosso sofrer, a Tua beleza, Senhor Pai, seja manifestada, as maravilhas, Senhor Pai, do caráter do Teu Filho, paciência, longanimidade, esperança, paz, que nós, Senhor Pai, possamos encontrar na Tua Palavra nesta noite mais disso que aprofunda em nossos corações as afeições que nos capturam, Senhor Pai, e nos prendem à beleza do Teu Filho. Que a Tua Palavra possa fazer, Senhor Pai, uma obra completa em nossos corações pelo Teu Espírito, porque nós precisamos desesperadamente, na escuridão deste mundo, da única luz que há aqui, que é a Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Todo o resto, toda a opinião humana, todo o pensamento humano é mera escuridão. E, Senhor Pai, nós somos guiados pela luz que flui na revelação que Tu fizeste, Senhor Pai, do Teu Filho, no Velho Testamento, se desdobrando e desdobrando, até que foi luz perfeita na revelação, Senhor Pai, do mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que é Cristo em nós, que nós possamos assim sermos abençoados, Senhor Pai, pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém.
Hoje pela manhã nós estávamos olhando o capítulo 3 e 4 de João, quando Jesus esteve com Nicodemos e com a mulher samaritana, e nós vimos como as definições de pecado, de ter uma fonte que está dentro de nós, mudam tudo sobre como nós vemos salvação, pecado. E hoje eu queria, à noite, de certa forma, continuar, expandir um pouco mais o que vimos. Em João 21:16, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Nós sabemos tudo o que tinha acontecido, e essa é a pergunta profunda para cada um de nós. Nós costumamos achar que são outras coisas que vão definir se nós realmente temos um novo coração e se somos um com Cristo realmente. Eu lembro que eu estava citando David Foster Wallace, que é um escritor americano famosíssimo, né? Talvez um dos mais famosos nos últimos 40 anos, 50 anos, e que morreu em 2008 com 46 anos de idade. E eu lembro que hoje pela manhã a gente leu um texto dele, que ele falou numa formatura, numa universidade, e um texto que ficou famoso, um discurso que ficou famoso, e ele diz assim: todo mundo adora, a única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se adorar dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente, jamais sentirá satisfação, que você tem o bastante. É a verdade. Adore o próprio corpo, adore a beleza, adore a atração sexual, e você sempre no fim se sentirá feio, e essas coisas vão se esvair. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você vai sofrer 1 milhão de mortes, antes de seus antes queridos, enfim, enterrarem você. Ou seja, todas essas coisas que você adora vão morrendo, e você vai sofrer 1 milhão de mortes antes de morrer. Adore o poder, e você acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado ainda de mais poder sobre as outras pessoas, para anestesiar os seus medos e suas ansiedades. Adore o seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e você acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto, com medo, ansiedade. Olhe, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam mais ou pecaminosas simplesmente, mas porque são inconscientes, são configurações padrão dos nossos corações. Ou seja, ele está dizendo, a gente não vê que a gente é escravo dessas coisas que nós adoramos, e todos nós adoramos. Eu disse, eles falou isso, ou seja, é um retrato verdadeiro da alma que Jesus estava mostrando à mulher samaritana, e ele, como eu disse hoje de manhã, se suicidou com 46 anos de idade, mesmo sendo ainda jovem, milionário, cheio de sucesso, deixou perto do seu corpo, quando se enforcou, um livro que estava praticamente terminado, que virou outro sucesso. Mas você vê, ele estava dizendo, a gente adora, mas esses deuses que a gente adora acabam nos comendo vivo. Eles não são uma fonte que satisfaz esses anseios. Nós precisamos de cada vez mais, e cada vez eles vão se esvaindo, e eles comem a gente vivo. Então você vê o que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Todo dia nós temos que pensar nessa pergunta cortante de Jesus. E você vê que tanto no início quanto no fim, Pedro, tu me amas, é depois que Jesus está ressuscitado. Mas o início é a mesma coisa, a primeira e a última e a mais importante pergunta
para nós se nós somos cristãos de verdade ou não. É essa. No Evangelho de João, a primeira pergunta que Jesus fez ao irmão de Pedro, né, André, quando eles, seguindo João Batista, foram arrebatados pelas palavras de João Batista: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando essas coisas aconteceram, eles foram arrebatados, e eles começaram a seguir Jesus, e Jesus se voltou para eles e perguntou: o que vocês desejam? O que vocês querem? Em João 1,38. Você vê tanto no fim: Pedro, tu me amas. E a André aqui no início: o que vocês desejam? Qual é o anseio? O que vocês querem? Essa é a questão implícita em quase todas as perguntas de Jesus a cada um de nós. Nós vimos que aquela mulher samaritana, ela queria algo. Ela tinha, ela era uma adoradora, como David Wallace disse. Ela era uma adoradora, ela tinha uma sede, uma fome de satisfação. Nós estávamos falando que aquilo que o ser humano, a necessidade mais profunda do ser humano biológica é água, né? Nós ficamos vários dias sem comer, mas água, nós ficamos muito pouco tempo, porque a maior parte do nosso corpo é constituída de água, e uma das maiores agonias é quando esse corpo constituído de água começa a esvair em necessidade desesperada de água. A sede é terrível, é como se você se incendiasse por dentro, isso te consome ou te come vivo, como ele diz. Então, Jesus pergunta a essas pessoas: o que vocês desejam? O que vocês querem? Vocês me amam? Então, a pergunta fundamental para Pedro: Pedro, tu me amas? Quando ele encontra com Mateus, com João, ou comigo, a primeira pergunta nessa noite não é: o que você sabe? Quais são suas dúvidas? Não é essa. Jesus não se encontra com eles e nem conosco, e essa é a primeira pergunta. Nem mesmo é em que você crê, mesmo sendo tão importante, é o que você quer, é o que você anseia, o que você deseja, o que é a sua busca. E a pergunta mais incisiva e penetrante que Jesus pode fazer é essa, porque precisamente é o que nós somos. Nós somos o que nós desejamos, nós somos o que nós amamos. Pedro, tu me amas? Nós somos, a Bíblia diz assim: a luz vê o mundo, mas os homens amaram as trevas. E os homens são o quê? Eles são trevas. Você é o que você ama, o que você anseia. Você não é o que você sabe. Nossa vontade, anseio e desejo estão no cerne da nossa identidade. Você pode achar que a sua identidade é definida pelo que você sabe, mas rapidamente você vai ver que isso é fútil. A fonte de onde fluem nossas ações e comportamentos não são simplesmente daquilo que a gente sabe. Porque você vê todos os homens, Paulo diz em Romanos 1, sabem que Deus é o Criador, sabem, todos sabem o que é certo e o que é errado. São nossas vontades, nossos anseios, nossos desejos que definem nossa identidade, porque eles é que são a fonte do nosso comportamento. Você acaba fazendo o que você deseja, o que você mais anseia, você busca isso, você vai, você se esforça, você se entrega ao que você deseja. Nosso querer reverbera o que há em nosso coração, não tem jeito, é impossível isso não ser assim. Ele reverbera o epicentro do nosso ser, que é o nosso coração. É por isso que Jesus diz que lá, no coração de quem Ele realmente chama, há uma fonte a jorrar para a vida eterna, assim, há uma satisfação final. Então, é por isso que as Escrituras aconselham, por exemplo, Provérbios 4:23 diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós podemos dizer que o homem regenerado e o crescimento de quem foi chamado em Cristo é uma forma de você exercer estar atento
aos seus desejos profundos, aos seus anseios, aquilo que o teu coração realmente ama, e aquilo que ele realmente quer, aquilo que ele realmente busca. Assim, o chamado e o discipulado diz respeito a desejar, ansiar e não simplesmente conhecer. Mas nós achamos que, como o discípulo é um aluno, e nós achamos que, como nós aqui devemos conhecer, nós acabamos perdendo o coração da nossa realidade. A ordem de Jesus para que a gente siga Ele é um chamado para que os teus amores estejam alinhados aos seus amores. Você está em comunhão com Deus quando os amores de Deus, quando os teus amores estão alinhados com os amores de Deus. Quando a coisa mais preciosa para Deus é mais preciosa para você. Deus diz: esse é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, nosso coração está em comunhão com o de Deus, quando Paulo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu possa cumprir o chamado de manifestar quem Cristo é ao mundo. Ou quando ele diz: para mim o viver é Cristo. Você vê, o coração está alinhado com o coração de Deus, não é uma questão de conhecimento, simplesmente querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia, almejar por todas as coisas. Assim, uma visão que se resume na expressão de o reino de Deus. É por isso que quem está no reino de Deus, ele quer mais de tudo que Deus quer, porque o coração dele foi alinhado a esses anseios. Então a sua oração nunca é: ó Deus, mude a sua vontade. A sua oração sempre é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, santifica o teu nome em todas as coisas. Então a visão que se resume é nessa expressão. Jesus é um mestre que não apenas instruiu o nosso intelecto. Se tudo que nós temos é um intelecto instruído, nós não temos nada com Deus. Jesus forma os nossos amores, os nossos anseios. Ele não se contenta com apenas depositar um monte de ideia certa na nossa cabeça, a doutrina certa, o conhecimento certo. Não. Ele não se contenta apenas isso, novas ideias na mente. Ele busca nada menos que os nossos desejos, nossos amores, nossos anseios. Pedro, tu me amas. E nós sabemos que no final da conversa ele vai dizer para Pedro: Pedro, você vai ser assassinado para glorificar o meu nome. O ensino não toca apenas no espaço calmo, tranquilo e sereno da reflexão, pensarmos: que palavra maravilhosa, eu concordo com ela. Não. Ele é um mestre que invade as regiões mais aquecidas e apaixonadas do coração. O que define o mundo é que ele ama as trevas. O que define o novo homem é que ele ama a luz. Ele ama, ele anseia. Paulo diz: o meu desejo é conhecê-lo. O meu desejo é compartilhar os sofrimentos de Cristo. O meu desejo é ser conformado a Ele. Você vê anseios, desejos. Ele é a palavra que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Ele é capaz de preencher os pensamentos e intenções do coração. Como está em Hebreus 4:12. Seguir Jesus, então, é se tornar um aluno, não que nos ensina de um mestre, de um rabi, não que nos ensina simplesmente a pensar as coisas certas, dizer as coisas certas e até cantar as coisas certas, mas a amar, ansiar, desejar, se deleitar nas coisas que Ele faz. Ser alguém que Jesus chamou é matricular-se na escola do amor de Deus. Jesus não é um catedrático, e sua escola do amor não é como um auditório onde você fica simplesmente tomando notas do sermão e você aprende todas as coisas e você pode guardá-las nas suas mentes. Não é simplesmente um mestre que vai nos ensinando as coisas enquanto nós vamos fazendo nossas anotações num curso tedioso, porque aquilo é bom, é importante para nós, ou porque aquilo é verdade, simplesmente. Então, ainda assim, frequentemente nós abordamos o nosso chamado e olhamos para nós mesmos, não assim.
Nós não olhamos assim. A gente pensa que seguir e ser quem Deus disse que aqueles que Ele chama são, é uma coisa predominantemente intelectual e uma questão de conhecimento a ser adquirido. Nós pensamos que crescer é só aumentar o nosso conhecimento a respeito das coisas. Então, toda abordagem do chamado de Deus para nós como filhos, da nossa formação como filhos de Deus, presume nos nossos dias, mesmo nos melhores meios, um modelo implícito daquilo que os seres humanos são. Nós acreditamos que os seres humanos são uma determinada coisa. Nós podemos negar o que o humanismo secular diz, mas nós temos operado do ponto de vista do humanismo secular sobre o que o homem é. Então, apesar de essas pressuposições permanecerem inarticuladas por nós estamos tão imersos na mente do nosso mundo que essas coisas, mesmo que não articuladas, são aquilo que conduz à nossa visão do homem e nossa visão de como então seria esse homem estar realmente seguindo Cristo. Nós achamos que somos apenas aprendizes. Ser um chamado por Deus e ser um discípulo é ser um aluno seguidor de Cristo. Então, muita coisa depende de aprender. E nós pensamos que aprender é a mola mestra. E aquilo que você entende por aprender depende do que você pensa que os seres humanos são. Tudo em nós depende de um aprendizado. Mas se você pensar que o ser humano é aquilo que ele não é, você não vai entender o que esse aprender de fato é. Em outras palavras, sua compreensão do discipulado vai refletir um conjunto de suposições culturais, humanistas, materialistas, que nos cercam. E certa vez um método de decorar textos bíblicos, e eu acho super útil decorar textos bíblicos, não é? Gastar tempo enchendo a nossa mente com textos bíblicos, de tal maneira que nós possamos recitá-los sem olhar a Bíblia. É maravilhoso encher a mente assim, mas lá nesse método, estranhamente, tinha assim um mote para aquilo, e era: você é aquilo que você pensa. E essa é uma forma bastante explícita de declarar que nós presumimos implicitamente que o ser humano, a questão dele é só conhecimento. O que está faltando ao mundo? Conhecimento. E o que estava faltando a nós? Conhecimento. Mas não é isso que a Bíblia diz. De tal maneira que nós até achamos que o homem pode, se ele tiver o conhecimento certo, fazer uma escolha que realmente mude a sua eternidade. Embora talvez sejamos, alguns de nós nunca tenham lido o filósofo francês René Descartes, do século XVII, inconscientemente, porque nós vivemos no mundo pós-luminismo, nós concordamos com a definição dele, qual é a essência do nosso ser, que é res cogitans, ou seja, nós somos uma coisa pensante. Isso nos difere de todos os outros seres que nos cercam. Nós somos seres pensantes, nós somos o homem sapiens, não é? Ou com Descartes, nós vemos nossos corpos como, na melhor das hipóteses, como veículos para as nossas mentes, veículos temporários para as nossas mentes. Em outras palavras, a gente imagina que os seres humanos, como mente que tem um corpo só para ser o veículo dessa mente. Tudo que nós precisamos é de formar essa mente, informar essa mente. E tudo que está errado no mundo é porque nós não conhecemos. É por isso que todo mundo fica sempre falando que a educação vai salvar, um mundo educado. C.S. Lewis disse: se todos os seres humanos fossem altamente educados, tanto quanto ele foi, tudo que nós teríamos eram demônios educados, demônios com conhecimento. Isso não muda em nada aquilo que o ser humano é essencialmente. Então, nós vemos a mente como aquilo que está no controle do homem, no controle da missão, da pessoa humana. Nossos pensamentos definem quem nós somos. E você, o que você pensa, é um lema que reduz os seres humanos ao cérebro, mas não está aí
realmente os nossos problemas, não é? Então, você pode dizer como Descartes, olha, penso, logo existo. Você vê, nós tendemos a achar que realmente pensar e a nossa capacidade de aprender é o que define a nossa existência, é o que define quem nós é. Então, esse modelo intelectualista da pessoa humana nos reduz a um mero intelecto e considera que o aprendizado, portanto, é a coisa mais importante para nós. E isso consiste principalmente em depositar ideias e crenças em nossos recipiente de combustível, de conhecimento, que são as nossas mentes. Então nós achamos que, por exemplo, o culto, nós trazendo essa mente do humanismo secular para cá, nós achamos que o que é o culto? Por que as coisas mudaram? Antes eu estava crendo em coisas erradas, agora eu estou crendo em coisas certas, e cada vez mais eu estou crendo em mais coisas e ampliando isso. É um modelo bancário de educação, não é? Em que nós tratamos a nossa mente como aquela conta onde a gente faz mais depósitos, a cada culto, a cada vez que eu leio a Bíblia, eu estou fazendo mais depósitos, e o mundo vai melhorar se ele fizer mais depósitos em sua mente. Dessa forma, nós concebemos a ação como um tipo de saque. Cada ação que eu tomo é um saque que eu tiro do banco, em que eu enchi de conhecimento. E nós achamos que o ser humano funciona assim, como se nossos atos e comportamentos fossem sempre o resultado de uma reflexão consciente, ponderada, racional, que culmina numa escolha. Então, que nós precisamos de mais informação, para que através dessas reflexões, nós façamos a escolha. Nós somos livres para fazer as escolhas, qualquer escolha. Essa é a ideia do mundo e da maioria dos cristãos, mas se nosso comportamento se resumisse à conclusão de um curto silogismo, nós fazemos esse silogismo em nossa mente, chegamos à conclusão óbvia e então agimos sempre de acordo com aquilo que pensamos. Então nós ignoramos o que o ser humano é de fato. Assim nós supomos, quando estamos aqui, mesmo depois de supostamente pensarmos nas coisas que o mundo não está pensando, mas nós continuamos enxergando o ser humano como o mundo enxerga o ser humano. Então nós pensamos que o chamado a sermos discípulos é, na verdade, discipular nossa mente. E isso naturalmente faz parte, e é verdade. As Escrituras ordenam que a gente leve todo pensamento cativo a Cristo, em 2 Coríntios 10, 5, e que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, Romanos 12, 2, e o seguidor de Jesus será um estudante da palavra, alguém cujo prazer está na lei do Senhor, mas já está falando de algo mais do que fazer um depósito na mente, aqui no Salmo 1, 2, se você segue a Jesus com seriedade, se você realmente é alguém que foi chamado por Deus e segue Cristo, você vai aproveitar cada oportunidade de aprender mais sobre Deus e sobre a palavra de Deus, e você não se limita a frequentar o culto, você quer frequentar todos os cultos que você puder, a não ser que haja sérios impedimentos, e ouvir o sermão. Você frequenta a classe quando os grupos menores se reúnem, por exemplo, aos domingos de manhã, e você se une assim, e você lê a Bíblia diariamente em casa, e você, hoje em dia, as pessoas comparecem a conferências, elas não querem perder as conferências, e elas compram livros. Elas têm quase uma ideia de que a espiritualidade, comprar livros, é uma coisa inerente, não é? E de que quanto mais livros ela tiver, mais espiritual ela é. Ela olha para a biblioteca dela, assim, para a estante, vê aquele monte de livros sobre vários temas, né? E ela pensa, cara, olha como eu sou espiritual. Eu vejo as pessoas dizendo na internet, eu comprei vários livros esse ano, nem li ainda, mas eu tenho que comprar o próximo. Então, bebe conhecimento. Você quer, ironicamente, isso é válido até para as versões evangélicas que são anti-intelectualistas, anti-intelectuais, mas que veem o discipulado e
tão somente em acrescentar informações, mesmo que não sejam as informações bíblicas e não cativas à palavra. Ou seja, nós pensamos em santificação como simplesmente transferência de informação. Que a santificação simplesmente é isso, eu vou enchendo cada vez minha mente de informação, e de fato essa convicção por trás daquilo que estava no anúncio, você é o que você pensa, e nós achamos que o nosso órgão pensante, cheio de versículos bíblicos, deve produzir uma vida correta, não é assim? Simplesmente, diretamente. Se você é o que você pensa, então é só mudar como você pensa e tudo muda. Mas você já experimentou um hiato entre o que você sabe e o que você faz? Você já experimentou o fato de que você sabe que a coisa que você deve mais se deleitar é Deus, mas descobre que não é nele que você está se deleitando? Você pode descobrir facilmente que você pode saber todas as coisas certas, mas não desejá-las, não ter deleite nelas, não ter prazer nelas. Você sabe que é possível você concordar com o apóstolo Paulo e dizer, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu glorifique a Cristo. Você sabe isso, tua mente está com essa verdade, e no entanto, você tem a sua vida preciosa, está cheia de medos, ansiedades, por coisas que não são Cristo. Então você já percebeu que só saber essas coisas não realmente definem quem você é? Você não pode dizer que você é como o apóstolo Paulo, porque você sabe tudo o que ele sabia. Você não pode dizer que você é como João Calvino, porque leu toda a obra dele, e agora você tem tudo na sua mente, tudo que ele tinha. Você descobre que o ser humano não é aquilo que ele sabe, é aquilo que ele ama, é aquilo que ele deseja, é aquilo que ele anseia, é aquilo que ele tem peso final em sua vida, ou seja, aquilo que tem glória em sua vida. É isso que ele é, não o que ele sabe. Simplesmente. Então você já passou pela experiência de ouvir um sermão que trouxe informações, esclarecimentos, e você conhece mais sobre Deus, e aí você vai viver a semana, e na terça-feira, depois do domingo, você está tão ali, aquela palavra maravilhosa, que ensino, e você na terça-feira descobre que você já não está nem um pouco parecido com aquilo que a sua mente foi informada. Então você está faminto por conhecimento, sedento por saber conceitos bíblicos, debate sem fim na internet, mas todo esse conhecimento parece produzir forma de vida nenhuma. Grande parte das pessoas que acham, finalmente achei as doutrinas da graça, as doutrinas da reforma, vivem vidas lamentáveis. Justificam amores, desejos, prazeres, que são opostos ao de Deus. Parece que não conseguimos chegar à santidade simplesmente por meio do pensamento. Porque é óbvio que o ser humano, aquilo que o guia, aquilo que está fazendo cada ser humano pecar hoje não é sua mente. Não é que o ser humano chega à conclusão de que aquilo é o melhor caminho, é o que vai fazer melhor, mas bem a ele e a todos. Não, o mundo é horrível, exatamente porque o ser humano sabe que ele não devia ser assim. Ele sabe que não devia falar o que ele diz, ele sabe que não devia sentir o que ele sente, ele sabe que não devia ambicionar o que ele ambiciona, ele sabe que se for em frente vai destruir o seu lar, vai destruir sua família, vai destruir seus filhos, vai quebrar o coração da sua esposa, mas ele vai em frente, porque o ser humano não é guiado pelo pensamento, ele é guiado por paixões, por desejos, por anseios. Por isso Jesus pergunta, o que vocês querem? Pensem nisso, vocês vão me seguir, o que vocês anseiam, o que vocês querem? Ou Pedro, você me ama, não é Pedro? Nesses 3 anos tu aprendeu tudo que eu falei? É óbvio que ele devia ter aprendido, não é? É o que se espera, mas a pergunta não é, você entendeu tudo, Pedro? Porque não é isso que faz, finalmente, alguém ser quem a Bíblia disse que você devia ser. O que a Bíblia diz é que nós receberíamos um novo coração. Por isso ele pergunta, você me ama? Ou o que você quer? É isso que
os cristãos estavam dizendo, todo mundo adora alguma coisa, todo mundo ama alguma coisa, todo mundo anseia por algo, e é isso que te define. E se tudo for assim, por que você não é apenas uma coisa pensante? Não é? E se o problema, e é o problema, for precisamente esse modelo humano, humanista, que nós, a igreja, mesmo aqueles que às vezes compreenderam as verdadeiras doutrinas bíblicas, ainda continua com esse modelo humano em sua mente, de que o homem, ele acha realmente que se assistir todas as conferências e ler todos os livros, isso vai fazer ele ser alguém diferente, porque ele vai poder discutir sobre isso, falar a respeito disso, e ele se ilude que porque ele tem determinados pensamentos, informações corretas, ele é uma pessoa nova. Mas a pergunta é, o que você ama? O que você deseja? O que você anseia? Porque isso vai acabar, é isso que faz o teu cotidiano. Você acaba fazendo o que você ama. Você acaba escolhendo o que você ama. Você pode ter uma disciplina de fazer aquilo que você não ama, de fazer, mas vai ser sempre tão difícil, não é? Esse descarte está errado e temos sido ludibriados ao nos vermos como coisa pensantes. Penso, logo existo. Nós compramos isso, e se nós não somos assim apenas seres pensantes, se nosso problema não se resume às nossas decisões que nós chegamos depois de ponderar, e se o nosso problema é que nós somos guiados por coisas que não é simplesmente os nossos pensamentos, que nossos pensamentos se tornaram só escravos dos nossos apetites, desejos, anseios, amores, e que agora nossas mentes servem só para justificar a devassidão dos nossos corações. Se as nossas mentes só funcionam agora para justificar o fato de que nós amamos as trevas, e nós precisamos de uma racionalização para não enfrentar o fato de que as trevas e tudo que ela representa são aquilo que os nossos corações anseiam, desejam e têm prazer. Então, qual é a alternativa? Se nós questionarmos a primazia do pensamento, do conhecimento, a gente não vai cair, pastor, numa situação anti-intelectualista, de emoção e sentimentos. Se lhe agrada, faça, se você sente. Não é por isso que alguns cristãos estão em toda espécie de erros e, sim, bem, como isso está funcionando para você? Não estamos com o mesmo problema nas mãos. Não é fato que tem muitas pessoas que conhecem agora todas as doutrinas bíblicas, e todas as doutrinas da graça, e todas as doutrinas da reforma, e a vida delas é exatamente como era antes. Elas podem discutir, e quando discutem sobre isso, só mostram mais feiura, não é? Mas assim que acaba tudo isso, ela tem os mesmos anseios, as mesmas tristezas, os mesmos horrores, as mesmas depressões, quando os seus deuses que ela realmente deseja não podem lá no coração ser uma fonte que sacia a sua sede, o seu desejo, o seu amor. Então ela fica triste e ela está deprimida, ou ela está brincando com seus brinquedos que ela deseja. Todo o seu novo conhecimento, informação, raciocínio consegue te livrar disso simplesmente? Você realmente recebe uma nova informação e então por causa disso, como você é um ser pensante e se você pensa logo você existe, então você opera na próxima semana conforme a informação que foi dada? Você já não sabe o suficiente então para viver uma vida de acordo? Então, questionar a coisificação do pensamento não é a mesma coisa que rejeitar. Nós só temos como conhecer Deus através da palavra de Deus. E é através da palavra que nós somos gerados de novo, regenerados, e nós ansiamos por causa disso pelo o leite, não é, da palavra, como o bebê que nasceu. Nós precisamos não subtrair conhecimento, precisamos acrescentar, precisamos reconhecer
que o que nos define finalmente não é o que nós conhecemos. Por isso precisamos rejeitar a ideia reducionista de que inconscientemente a gente absorveu do mundo, de que o homem realmente não é escravo das suas paixões, que ele é um ser pensante, que ele está fazendo o que ele pensa, quando na verdade a Bíblia sempre descreve os homens de uma maneira oposta a que o humanismo secular, a nossa cultura e nós mesmos inconscientemente acreditamos que o homem é guiado pelas concupiscências do engano, pelas paixões, pelos desejos, pelos seus amores. Por isso Jesus pergunta para nós: você me ama? E não simplesmente, é óbvio que só pode amar o verdadeiro Jesus quem conhece o verdadeiro Jesus através da palavra, mas a questão não é essa, a questão é: você me ama? Em vez disso, nós precisamos adotar um modelo mais holístico, ou seja, mais integral do ser humano, não diminuir o ser humano à sua mente, não é? E é isso que a Bíblia tem, ela tem um modelo mais holístico da pessoa humana, que situa nosso pensamento e conhecimento em relação a outro aspecto mais fundamental em nós. Nós estamos tão acostumados a ler a Bíblia com um olhar cartesiano que a gente enxerga o mundo através das lentes de Descartes e nós pensamos, logo existimos. Se nós escutamos o sermão, se nós concordamos com ele, logo nós somos uma pessoa diferente, quando na verdade nós podemos não ser. Mas numa leitura mais atenta, nós colocamos de lado essas viseiras modernas, não é? Desses pensadores que, na verdade, só resumem o que naturalmente a mente secular do homem faz, e nós vemos um modelo de ser humano, não é? E nós ouvimos Jesus dizendo: a condenação é essa, é que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Eles amaram, eles desejaram, eles anseiam, eles têm deleite, eles têm prazer nas trevas e não na luz. Não é porque você coloca o conhecimento da luz, não, pelo contrário, Jesus diz, isso causa muitas vezes o oposto. Então veja a notável oração do apóstolo Paulo pelos cristãos em Filipos, na parte inicial da sua carta, em Filipenses 1, 9 a 11. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Deus Pai. Você vê a sequência de Paulo aqui na oração? Se você fizer uma leitura muito rápida, parece que o apóstolo Paulo dá a impressão de que ele está preocupado que o conhecimento das pessoas aumente, que elas tenham mais conhecimento simplesmente. De fato, essa é uma análise superficial, por causa dos nossos hábitos mentais. Nós achamos que somos mais espirituais porque nós lemos mais 2 livros sobre expiação, ou achamos que somos mais espirituais porque lemos mais 30 sermões do Spurgeon. De fato, há uma análise superficial dos nossos hábitos mentais. Nós podemos olhar o que Paulo está dizendo de maneira superficial e pensar que Paulo está orando para que os cristãos em Filipos aprofundem o seu conhecimento de modo a saberem o que amar. Mas leia novamente: e peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e no entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serem sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Pai. A oração de Paulo é, na verdade, o inverso do que nós superficialmente entendemos. Ele ora para que o amor deles aumente mais e mais, porque, em certo sentido, o amor é uma condição para o conhecimento. Eu não conheço para amar, em vez disso, eu amo para conhecer. Pedro, tu me amas?
Eu amo, então o que você vai querer? Vai querer me conhecer, vai querer se deleitar em mim, os seus amores, os seus anseios, você vai até querer morrer para me glorificar. Eu não conheço para amar, em vez disso eu amo para conhecer. O que nos constrange não é saber as coisas, não é? Mas o amor de Cristo nos constrange. Eu não conheço para amar, em vez disso eu amo para conhecer, e se for para discernirmos as coisas superiores, as coisas excelentes, o que realmente importa é o que Paulo está dizendo. A suma importância é que nós devemos começar atentando para os nossos amores, senão você vai saber que são essas coisas superiores, mas elas nunca vão ser desejáveis para você. Você vai saber o que Deus quer, você vai saber tudo sobre perdão e perdoar como Deus fez, mas isso é um problema para você, não é um deleite. Temos aqui uma ação, um modelo bastante distinto do homem, que muda as perguntas, que sondam os nossos corações, como Jesus fez com aquela mulher. Estava falando sobre a satisfação final lá no coração, que não é atingida por nada externo. Então ele disse para ela: vai lá e busca o seu marido. Ele estava mostrando para ela: você é uma adoradora. Os seus amores, os seus anseios, os seus deleites, então, eles não têm nada a ver comigo. Não importa que você souber, esses amores, esses deleites vão comer você vivo. Em lugar desse modelo, então, racionalista, intelectualista, que implica que você é aquilo que você pensa, e se você conhece mais da Bíblia, então você é mais santo, e você mede o que você é hoje, pelo tanto que você conhece mais. Eu era tão estúpido, eu não entendia nada, agora já estou entendendo tão mais, e você sente que isso é ser mais santo, saber mais, saber mais, que você é aquilo que você pensa. A oração de Paulo sinaliza para uma convicção totalmente diferente. Ele disse: você é o que você ama. É o que você ama. Se em vez de partirmos do pressuposto que o ser humano são coisas pensantes, e irmos para onde a Bíblia diz, o ser humano é uma coisa amante. Ele é amante de si mesmo. Ele é amante das trevas. Esse é o drama do ser humano. Jogar um livro do céu não resolveria o problema do ser humano. Você vê, o ser humano tinha o Velho Testamento, ele tinha os 10 mandamentos, ele tem a sua própria consciência, falando o que é certo e o que é errado, mas ele não segue. Ele é escravo das suas paixões. O ser humano, antes de ser um ser pensante, ele é um ser amante. E se você não for definido por aquilo que você sabe, mas pelo que você deseja, então olhe para o seu coração hoje. O que te define não é o que você sabe, o que você defende na internet, os livros que você lê, a conferência que você assiste. Você é o que você ama na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O que você ama quando está sozinho, o que você ama quando ninguém está vendo, o que você sonha, o que você anseia. E se o cerne da pessoa humana não é localizado na região da cabeça, mas nas regiões viscerais do coração, é o que a Bíblia diz. E é lá. É por isso que falou: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque você é muito mais do que uma coisa pensante, apesar de nós termos recebido de Deus isso. Então, como isso mudaria a nossa abordagem? Então, a sabedoria antiga dos cristãos antigos, menos contaminados pelo humanismo secular, tão galopante, apesar de que o humanismo secular não começa com um ser humano, começa com uma serpente no jardim, mas é óbvio que isso foi ampliado. Então, o modelo antigo, bíblico da pessoa humana é simplesmente a prescrição para a igreja, porque nós fomos fisgados pela isca moderna de classificar de que nós somos simplesmente seres pensantes, e que se nós ouvirmos muitos sermões bons será suficiente. Se nós lermos os melhores autores, de tal maneira que nós temos que comprar livros sem fim, e lermos os autores sem fim. Mas, essa semana, Joshua Harris, que é um escritor famoso no mundo reformado, escreveu livros sobre casamento, sobre namoro,
famoso. Ele escreveu essa semana no seu Instagram: eu não sou mais cristão. E eu me arrependo de tudo que eu escrevi nos livros. E eu quero pedir perdão. E as pessoas que eu quero pedir perdão é a comunidade LGBT, por tudo que eu ensinei. Eu recebi tremendo apoio de algumas pessoas quando eu decidi me divorciar da minha esposa. Você vê, Joshua Harris escreveu vários livros que não estavam errados, mas ele é o que ele ama. Você não só pode aprender muito, você pode até falar sobre isso, você pode até escrever livros sobre isso, mas Jesus diz: você me ama. Onde estão os teus desejos? Eles vão acabar florescendo, eles vão acabar vindo para a superfície. Hoje já se inventou até um cristianismo em que você pode desejar profundamente coisas que Deus condena, contanto que você não as pratique, que está tudo bem com você. Você vê a distorção. Então, a sabedoria cristã para um mundo pós-moderno pode ser encontrada a gente retornando às vozes do passado, que apesar de sempre o ser humano teve um pensamento centrado em si mesmo, não havia esse reducionismo final de que o homem é simplesmente uma coisa que você pensa. Você vê, Joshua Harris sabe tudo o que é certo sobre... Ele escreveu livros sobre casamento, sexo, namoro, sobre doutrinas essenciais da fé cristã. Mas agora, ele diz: eu não sou mais um cristão, não acredito mais. Eu peço perdão para a comunidade LGBT e tal, escreveu lá, e agora ele se divorciou da sua esposa, vai viver uma vida que eu não sei qual é. Mas porque você vê o que ele sabe, sem paixões verdadeiras, sem desejos, anseios, sem uma água lá, uma fonte lá que satisfaz esses amores, esses desejos, como Wallace disse que isso acaba comendo a gente. Então, esses desejos, anseios, acabaram aflorando e vão comê-lo vivo. Então, considere, por exemplo, o Agostinho, filósofo, teólogo, bispo, né, no norte da África. Ele tinha essa visão bíblica, holística do ser humano, que se preocupa o holismo, né, se preocupa em compreender o fenômeno da totalidade, da globalidade, não é? Da inteireza. Em vez de achar que o homem é mente, vê o homem de uma maneira mais completa. É assim que a Bíblia faz. E no parágrafo inicial das Confissões de Agostinho, uma das obras mais incríveis, né, que é a sua autobiografia espiritual, composta em forma de oração. Nós sabemos que Agostinho, durante parte da sua vida, viveu, e ele diz que ele era totalmente escravo de toda espécie de paixão sexual, e, enfim, como as coisas mudaram. Agostinho detalha o epicentro da identidade humana, assim, no parágrafo inicial, não é? Da sua obra. Ele diz assim: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não descansa em ti. Então, se você lê um livro que começa desse jeito, você vê um homem que compreende o ser humano mais do que se você lê tudo que Descartes falou. Não é? E a sabedoria deveria alterar radicalmente nossa abordagem em relação à adoração, à santificação, porque a pergunta vai ser sempre mais do que o que você sabe, o que o Joshua Harris sabe, o que Josemar sabe. A pergunta é: você me ama? Quais são os seus anseios, seus desejos, seus prazeres, suas alegrias? Agostinho começa com uma afirmação de propósito, uma convicção com respeito ao motivo de os seres humanos terem sido criados, a razão.
Isso é importante por algumas razões. Em primeiro lugar, por reconhecer que os seres humanos não foram feitos pelo e para o Criador simplesmente, né? Eles foram feitos de tal maneira que eles só encontram o descanso na razão pela qual eles foram criados, quando ele é conhecido em Cristo. Em outras palavras, para sermos verdadeiros e completamente humanos, precisamos nos encontrar em um relacionamento verdadeiro com aquele que nos fez e para quem nós fomos feitos. Você pensa que é esse ser que estava perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? O Evangelho é o modo pelo qual nós aprendemos a ser humanos, a sermos aquilo que nós fomos criados para ser. Ao nossos corações encontrarem descanso, prazer, deleite no amor a Cristo. Em segundo lugar, a imagem implícita de ser humano é dinâmica. Ser humano é ser para algo, é ser direcionado para algo, é ser voltado para algo. Então, ser humano é estar em movimento. Como você foi criado para Cristo, como o ser humano foi criado para alguma coisa, ele vai estar sempre indo, ele vai estar sempre se movendo em direção a alguma coisa, ele vai estar sempre indo em direção a algo, porque ele foi feito para algo. Quando você perde o algo para o qual você foi feito, você continua indo, a busca continua, porque nós somos tubarões existenciais. Se nós não buscarmos, nós morremos. Nós sabemos que o tubarão, ele nunca pode parar de nadar, nem para dormir, porque ele não consegue respirar. Seu sistema de respiração não funciona se ele ficar parado. Então nós somos tubarões existenciais no sentido de que nós estamos sempre nos movendo. Todo dia você se levanta de manhã porque você está buscando alguma coisa, porque você tem algo em vista, alguma coisa está te motivando, alguma coisa está te energizando, alguma coisa está te impulsionando. A questão é o quê? É isso que o escritor americano estava dizendo. Todos nós somos assim, todos nós somos adoradores. E ele era uma pessoa que não tinha nada a ver com o Evangelho. Como nós vimos, ele acabou se suicidando. Então, em filosofia, nós temos uma expressão abreviada para isso, algo orientado com vistas a um fim. Diz que nós temos um telos. Se nós fomos criados para um fim, nós fomos criados para um telos. É por isso que nós somos teleológicos, não é? Então Agostinho acertadamente reconhece que os seres humanos são criaturas teleológicas. Nós fomos criados para ti. Então nossos corações vão encontrar descanso quando eles encontram a ti, em teu Filho. Segundo tema digno de observação é que Agostinho localiza o centro ou o órgão, não nas nossas mentes. Você vê dessa orientação teleológica, ele coloca o centro onde a Bíblia coloca no coração, nossos afetos, nossos anseios, nossos desejos profundos, que precisam ser saciados para nós encontrarmos descanso. Foram criados para ti. São nossos corações, não é simplesmente as nossas mentes. Não é que as nossas mentes foram criadas para conhecer a ti. Se fosse assim, só as informações seriam suficientes para nós. Infelizmente, a linguagem do coração, quando ele diz nossos corações foram criados para ti, em grego cardia, né, tem sido mal interpretado em nossa cultura e usado, sabe, em cartões de namorados com coraçãozinho, né, essa coisa meio de simplesmente, eu diria, emotivismo. Não é isso que é a linguagem bíblica de cardia. Não é isso que coração quer dizer na Bíblia, e que Agostinho está dizendo aqui. Em vez disso, pense no coração como o sustentáculo de todos os seus anseios fundamentais, de tudo aquilo que você sente que precisa para existir de uma maneira plena. É uma orientação visceral,
subconsciente para o mundo. Todo mundo sabe, às vezes, nem o que, mas eu preciso de algo, a minha vida precisa ser completada por alguma coisa. Às vezes as pessoas vão eleger dinheiro, sexo, romance, carreira, umas não vão nem saber o que. Está faltando, eu estou buscando, eu sei lá o que é. Mas porque o homem foi criado para algo, ele está sempre assim. É uma orientação visceral e subconsciente. Assim, Agostinho não imagina tal processo como uma busca meramente intelectual, buscar conhecer no livro, eu preciso conhecer isso. Não, não. Ele não diz, criaste-nos para conhecer a ti, e nossa mente não vai encontrar descanso enquanto não te conhecer. Enquanto não compreender a ti, enquanto não compreender. Não, não, não. Ele fala sobre anseios. Os anseios que Agostinho descreve apresentam menos como curiosidade e mais como uma sede. Não é simplesmente que eu tenho a curiosidade de saber como alguma coisa é. Ele está falando do coração. Nosso coração foi criado para ti. Foi criado com uma sede, com um anseio, com um desejo. É por isso que Jesus disse para aquela mulher, eu vou te dar uma água, que em você vai ser uma fonte que nunca mais você vai ter sede. Sou eu, você foi criada para mim, e se você realmente me tiver, o teu coração vai descansar. A busca terminou porque você foi feito para o que você agora encontrou, ou para o que te encontrou e te trouxe. Então, é sobre isso que quando a Bíblia fala sobre coração, é sobre anseio, é sobre essa necessidade visceral. É o que está no Salmo 42, 1 e 2, não é um enigma intelectual, agora entendi o que é o certo e o que é errado. Não, é óbvio que a compreensão, essas verdades entram através da porta da nossa mente, mas não é isso. Não é simplesmente um enigma a ser decifrado. E se você, cada sermão, acha que agora decifrou um pouco mais do enigma das verdades de Deus, isso não te muda. Não é que você foi criado para conhecer a Deus e a tua mente é ignorante enquanto não compreender Deus. Não, 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 é muito mais. Anseio descreve não como algo simplesmente intelectual, mas como uma sede visceral. É como, por exemplo, a mulher samaritana, mas é como Davi descreve no Salmo 42, 1 e 2, que ele diz, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você vê, não é só um conhecimento, a corça anseia como algo vital, visceral. Eu estava até dizendo de manhã que as corças, os animais na África, eles sabem que onde tem água é onde vão estar os leões, os predadores, mas eles têm que ir lá beber a todo perigo, enfrentando todos os perigos, porque eles não podem ficar sem água. É essa coisa visceral, é sobre isso que ele está falando, é sobre isso que Davi está dizendo, meu coração anseia por ti, como a corça anseia pelas águas. Ó Deus, a minha alma tem sede do Deus, o Deus vivo. Quando eu poderei entrar e apresentar-me a Deus? É sobre isso que Agostinho está dizendo, nossos corações foram feitos para Deus assim. Há uma necessidade visceral, um desejo, um anseio. Mas quando isso não está em Deus, está em algum lugar, porque nós estamos sempre indo, porque nós, como fomos criados para algo, nós nunca somos completos e suficientes em nós mesmos. Nós sempre estamos procurando, estamos buscando. Então, desse modo, nossa representação, o centro de gravidade da pessoa humana não é o seu intelecto, mas o coração. A questão não é que o ser humano, a luz veio e a mente não compreendeu a luz, ela compreendeu, mas ela ama as trevas. Por quê? Porque o coração é a câmara da existência, ou a câmara existencial do nosso amor, dos nossos amores, dos nossos anseios. Jesus está perguntando a Pedro, Pedro, tu me amas? E não simplesmente, Pedro, tu aprendeu tudo que eu ensinei nos últimos 3 anos, então tudo bem. Não, não. Não é que eu apenas conheça alguma finalidade, ou creia que existe uma finalidade, um telos, mas eu anseio por algo.
todos anseiam. É por isso que lá o escritor racionalista, ateísta diz: todos nós adoramos, todos nós somos adoradores. Você só tem que perceber o que você adora, e muitas das vezes isso é tão poderoso e está enchendo a tua vida de tal maneira que você nem enxerga direito o quanto você é adorador de algo que vai te comer vivo. Então, eu desejo algo e desejo acima de tudo. São teus desejos que te definem. Em resumo, nós somos o que amamos e não o que conhecemos. Nós podemos conhecer muito, nós podemos escrever livros, nós podemos pregar sermões e sermos uma pessoa que Jesus diz: eu nunca te conhecia, você nunca me amou. Na verdade, nós podemos dizer que os seres humanos são criaturas, eu já disse isso aqui falando sobre outro tema, eróticas. Infelizmente, a palavra que vem de eros, do grego, ela tomou uma conotação simplesmente ligada à pornografia, não é? Depravação sexual, e assim a gente se torna alérgico ao eros, não é? E frequentemente nós definimos um contraste nítido entre o eros e o ágape, e achamos que consagramos o último, ágape, como o amor do cristão. Isso, porém, é só porque nós estamos cedendo o significado das palavras à cultura e deixamos ela simplesmente capturar e dar um significado delas, né? Em seu sentido mais verdadeiro, o eros sinaliza um desejo, uma atração, que são características positivas da nossa criação, ou seja, que Deus colocou em nós. Ou seja, o anseio, como é o anseio pela água, assim, que o homem tem, a atração física de um homem por uma mulher. Então, coisas que Deus criou. Então, no lugar de estabelecer uma falsa dicotomia entre ágape e eros, nós podemos pensar em ágape como eros corretamente orientado, os nossos desejos, anseios, orientados para aquilo para o qual nós fomos criados. Quando isso acontece, nós estamos no lugar certo. Porque nós não só sabemos que Cristo deve ser muito amado, deve ser o centro, nós ansiamos por Ele, nós desejamos, nós nos deleitamos. Então, Paulo diz assim em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Ou seja, é impossível o Espírito Santo ter sido derramado sobre alguém sem que o amor de Deus tenha sido derramado em nossos corações. Então, a nossa esperança nunca nos decepciona, porque agora você vê no centro que motiva todas as nossas ações, o amor de Deus foi derramado. É um desejo por Deus, remido e corretamente orientado. E Paulo diz que isso não é uma questão de você ser mais ou menos espiritual, é questão se você tem ou não tem o Espírito de Deus, porque ele diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. É algo inerente a ter o Espírito Santo. Então é um desejo por Deus remido e corretamente orientado. Você é o que você deseja. Se você deseja Deus, se você ama Deus, se você tem anseios, então agora a tua vida toda é reorientada, porque a tua vida é orientada pelos seus amores. É por isso que alguém pode realmente saber toda a verdade e a vida dela é uma vergonha para o Evangelho. Ou ela só fala sobre as coisas incríveis, a beleza de Cristo, para dizer que ela realmente não tem uma alegria em Cristo, que ela, pelo contrário, tem uma tristeza, é horrível a vida dela, porque muitas coisas externas estão afetando a vida dela de várias formas, ou o seu corpo. Você vê, ela nega exatamente o que Cristo estava dizendo, que vai ter uma fonte satisfatória lá no coração, não vinda de fora, não vinda de algo em nós, mas lá no coração, e é Ele mesmo essa fonte, jorrando e satisfazendo o coração. Então, no relacionamento dinâmico entre amor e conhecimento, mente e coração, as Escrituras descrevem uma imagem holística da pessoa humana. Nossas mentes,
não são o que nós somos. Não integralmente, Deus não redime apenas nossa mente, Ele redime a pessoa inteira, o coração. Todas as buscas vão mudar, os anseios. É por isso que você vai ver Paulo toda hora falando: o meu desejo é conhecê-lo, o meu desejo é compartilhar com ele dos seus sofrimentos, o meu desejo é espalhar tudo que ele é pelo mundo, o meu desejo melhor seria partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Ele está falando sobre desejos, sobre coisas viscerais. Cristo nos leva, cativa a nossa mente, mas não só a nossa mente, mas também o nosso cardia, o nosso coração. É o que Paulo chama de nosso esplugna, nossas partes internas, nossas vísceras, que são a sede dos nossos afetos, nossos amores, nossos desejos. É o que controla. Você pode conhecer toda a verdade e amanhã viver uma vida muito parecida com quem não conhece nada do que você conhece. Porque, na verdade, não é só o que você sabe. Na verdade, não é o que você sabe que define o que você faz. É o que você ama. É o que você anseia. O que você vai buscar amanhã é o que você ama. E, na verdade, não é de admirar que Jesus nos chame para segui-lo pelo ato de comer e beber, né? Como nós fizemos na Santa Ceia hoje. Ele diz: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, porque no primeiro século eles colocavam a sede dos sentimentos nas vísceras. Nós sabemos realmente como é afetado facilmente, não é, as vísceras pelo que nós sentimos. Então tem essa coisa de visceral, né? E o chamado, os filhos de Deus, não alcança apenas a nossa mente, ou apenas nosso coração, ele alcança nossas entranhas, nosso esplagna, nossos afetos, nossos anseios profundos, nossos desejos. É isso que é salvação. É isso que é aquilo que nós vimos Jesus falar para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Não é você precisa saber as coisas mais profundas. Você conhece, mas não conhece tanto. Não, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Esse aspecto teleológico da pessoa humana, associado à centralidade fundamental do amor, gera a terceira percepção de Agostinho, que como nós fomos criados para amar aquele que nos criou, nós só podemos fazer isso se ele começa isso em nós. E se ele começa, a resposta vai ser correta. Ou seja, não há ninguém que o Pai deu ao Filho que não vai chegar a esse ponto. Porque ele diz assim em 1 João 4,19: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O resultado de ser realmente amado em Cristo vai fazer, cria em nós amor. Nós o amamos porque ele amou primeiro, porque ele nos amou, como diz Paulo em Efésios, no capítulo 1, ele nos amou em Cristo antes da fundação do mundo. E porque ele nos amou, o que é criado em nós? Amor. Então gera a terceira percepção de Agostinho. Nós encontramos descanso quando os nossos amores foram corretamente orientados para esse fim supremo. Enquanto nossos amores não estiverem orientados para Cristo, nossos anseios, desejos, é óbvio que ele não é essa fonte dentro de nós no qual nossos corações encontraram descanso. Então nossos corações continuam desassossegados, buscando em algo fora de nós, algo que nos dê descanso, completude, paz, alegria, gozo. Agostinho, porém, também aponta a alternativa como o nosso coração foi criado para encontrar seu fim em Deus. Nós experimentamos, então, uma ansiedade, ele diz, aflitiva, desassossego. Nosso coração não descansa enquanto não descansa em Ti. É por isso que o escritor americano disse: esses teus amores, que você, essas coisas que você adora, elas vão te comer vivo.
Haverá um desassossego. Se é o dinheiro, você nunca vai ter o suficiente. Por que você sente que você precisa de mais? Não é porque você precisa de mais. É óbvio que alguém que já tem muito dinheiro não pode ter mais nada que o dinheiro não possa comprar. Por exemplo, alguém que tenha uma quantidade de dinheiro pode ter todo o conforto que um ser humano pode ter. Se ele tiver o dobro de dinheiro, ele não pode aumentar o conforto. Mas o que acontece? Por que ele quer mais? Porque ele achou que o dinheiro ia entregar a ele aquele sossego e ele não sente. Aquilo não matou. Então, como ele pensa que o dinheiro é a coisa, ele pensa que ele precisa de mais. E isso nunca termina. Assim é o sexo. Quando o sexo está nesse lugar, o cara pode ter... Você pensa que alguém como Davi, ele não tinha uma mulher, ele tinha um harém, mas ele adulterou. Você pensaria que alguém como Davi nunca olharia para a mulher do próximo? Nunca. Mas você vê, não é assim que funciona. Abraão vai para o Egito com Sara, ele acha ela uma mulher linda, logo pensa, as pessoas, o faraó vai querer pegar ela para ser uma das mulheres dele. O faraó tinha um monte. É isso que ele estava dizendo, como aquilo que você colocou como objeto da adoração não entrega, a questão é que você fica escravo, você acha que mais daquilo vai te entregar. É por isso que o sexo é uma das coisas aonde mais se concentra a depravação, não é? Mais do que em outros prazeres do ser humano. Porque o ser humano sempre vai pensar numa maneira, sei lá, de como o sexo pode me satisfazer. E todas essas maneiras aqui não são suficientes. E então as depravações transbordam. Mas nunca come as pessoas vivas. É o que mesmo um autor que não conhece Deus podia ver, porque ele olhava para ele mesmo, e ele mesmo foi comido por isso de tal maneira que se enforcou. Ser humano é ter um coração, é impossível não amar. Logo, a questão não é se você amará algo acima de tudo, a questão é o que você ama acima de tudo. Todo mundo no mundo ama algo acima de tudo. E você é aquilo que você ama. É por isso que a pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, tu me amas? A pergunta de Jesus para André é: o que você deseja? E não o que você sabe. O que você já sabe com o que João já ensinou? Vamos ver. Ou Pedro, nesses 3 anos, o que você sabe? Pedro, tu me amas. É isso que define o que você é. Teus desejos, teus amores, teus anseios. E essa breve incursão nas Escrituras e na sabedoria antiga de Agostinho revela um modelo de pessoa humana bastante distinto daquele que nós supomos. Que se as pessoas sabem o que é certo, se elas sabem a doutrina certa, então elas vão viver melhor. E se as pessoas conhecem mais da Bíblia e elas ouviram mais sermões, então elas estão mais santificadas. Mas quantas pessoas ouviram todos os sermões e estão nas mesmas paixões e escravidões escravidão que ele sempre esteve. Ele está no mesmo lugar. Apesar da sua mente, ele assistiu todas as conferências, às vezes ele é até o conferencista, como eu estava falando sobre Joshua Harris. Ele é até o cara que está falando para as pessoas, mas e daí? Esse modelo bíblico fornece um contexto para nós pensarmos sobre o que é santificação, sobre a verdadeira adoração, sobre estarmos em Cristo, sobre o que o pecado é. E nós somos orientados pelos desejos e amores dos nossos corações. Ser humano é estar numa busca. Viver é embarcar num tipo de jornada inconsciente rumo a um destino de seus sonhos, das suas imaginações, dos seus deuses. E como diz Blaise Pascal, não é? Na sua famosa aposta, ele diz assim: você precisa apostar, não depende de você, pois você já está comprometido, você está apostando a sua vida em alguma coisa, todo mundo está, não depende. Você não pode deixar de apostar sua vida em algo, ninguém pode, está todo mundo apostando. Você não pode deixar de estar voltado
para alguma direção, para alguma busca, para algum anseio. Nós vivemos inclinados em uma direção, empenhados em chegar ao lugar onde nós ansiamos, desejamos, sonhamos, o local que às vezes inconscientemente nós nos empenhamos a alcançar. É o que os antigos filósofos do hábito chamavam do nosso telos, nossa meta, nosso fim, nosso propósito. Agostinho está dizendo, nós fomos criados com esse telos, nós fomos criados para ti, e os nossos corações não encontram nenhuma paz, nenhuma satisfação, enquanto não estiverem descansando em ti. Contudo, o telos para o qual nós vivemos não é algo que essencialmente nós conheçamos. Esse é o telos certo, então eu vou viver para isso. Esse é o telos certo. Não é assim que funciona, sabe? Porque você pode dizer, olha, todas as coisas são por Ele, para Ele, glória pois sejam dadas a Ele, eu quero glorificar a Deus. Mas quando você tiver que glorificar a Deus, os teus desejos serem centrados em Deus na sua vida, na vida no que diz respeito ao dinheiro, ao sexo, ao status, você pode descobrir que essas coisas não são sobre Deus. Nosso telos é o que nós queremos, é o que nós almejamos. Nosso telos é o que nós ansiamos, não simplesmente o que nós sabemos ser o certo. É menos o ideal sobre o qual temos ideia e mais uma visão da boa vida. É a visão que nós sabemos, isso é a boa vida. Se eu tivesse isso, a minha vida é assim. Isso é o nosso telos. Não é o que a gente sabe ser a coisa certa. E nós temos uma imagem de florescimento. Se eu tivesse isso, então eu ia descansar, então eu ia florescer, então eu ia florir, então eu ia frutificar. E é a visão, às vezes é uma sensação vaga, mas é cativante, de onde nós acreditamos que a verdadeira felicidade pode ser encontrada. Como eu disse, muitas vezes as pessoas não sabem nem exatamente em quê, mas ela está indo, ela está apostando, como Pascal diz, ela tem que apostar. É a visão sobre a qual Cosette, canta em meio à pobreza nos Miseráveis. Por acaso eu mencionei outra personagem, Fantine, mas a Cosette fala sobre o castelo nas nuvens que ela sonhou e como tudo se espatifou. A maioria de nós passa pela vida com visões talvez menos fantásticas do que ela, mas todos nós temos um telos. E não é aquilo que a gente sabe ser o certo simplesmente. Mas nossos corações encontram descanso quando os nossos amores se alinham para aquilo que nossos corações foram feitos. Então, o ser humano, podemos dizer, é desejar um reino onde você acha que a vida boa estaria, onde um reino onde as coisas estariam acontecendo de maneira tal que você estaria desfrutando um mundo bom. Mas para a maioria das pessoas, às vezes mesmo na igreja, esse não é o reino de Deus. Então, por isso, só empilhar conhecimento, livros sem fim, é óbvio, não levam as pessoas para lá. Se nós não tivermos paixão de verdade, se não tiver o poder expulsivo de um novo amor em nossos corações, os nossos amores pelas trevas, queridos, vão ser invencíveis. Você pode suprimi-los, você pode até falar coisas contrárias a eles, você pode escrever livros, mas daqui a pouco você vai dizer, olha... E o autor do Pequeno Príncipe, ele diz, olha, se você quer construir um navio, ele diz, não chamem as pessoas para juntar madeira. Por quê? Porque pegar madeira é chato, pegar madeira é cansativo, cortar madeira é ruim, as pessoas não vão... Ele diz, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira, nem lhes atribua tarefas e trabalho, mas ensine-as a desejar, ansiar pela imensidão do oceano.
Porque se essas pessoas ansiarem e desejarem pela imensidão do oceano, cortar madeira para elas agora não é chato mais. Porque elas têm um anseio, elas querem atravessar o oceano, elas querem ver as terras além, mar. Então agora elas estão animadas construindo um navio. Mas se você simplesmente quiser que elas construam um navio, elas não vão ter esse poder. Então você vê o que é ser um filho de Deus. Isso vai construir em nós algo que a Bíblia chama de virtude, e nós temos uma ideia contrária ao que a Bíblia chama de virtude, e nós podemos falar sobre isso outro dia. Se nós não compreendermos o que o ser humano é, e o que o Evangelho faz, nós não vamos ter, mesmo pegando as melhores coisas que a Bíblia tem, os melhores ensinos, nós nunca vamos ser diferentes do que somos, porque nós não temos nenhuma visão do que é o ser humano, do que impulsiona o ser humano, então do que Deus muda quando Ele realmente regenera um homem. E nós temos uma visão oposta à da Bíblia do ser humano, e nós achamos que realmente somos coisas pensantes, quando nós somos, na verdade, coisas amantes. E a nossa mente, todas as outras coisas estão assim. Você é o que você adora, e se você é o que você ama, e os seus maiores amores são formados e direcionados, forjados no seu coração, e encontram eco na cultura à nossa volta. Não importa quanto conhecimento nós empilhemos, nós não somos diferentes do que éramos ontem. Não estamos buscando algo diferente, e não vamos chegar a um lugar diferente. Por isso é a pergunta de Jesus: você me ama? Martinho Lutero disse assim certa vez: seja o que for que o seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso realmente é o seu Deus. Você vê, é a mesma coisa que Foster Wallace disse. Como temos visto, a questão não é se você adora, mas o que você adora. Não é se você ama alguma coisa sobre tudo. A questão não é essa, você ama uma coisa sobre tudo, é o que você ama sobre tudo. E o que você ama sobre tudo, você vai acabar estando disposto a fazer qualquer coisa para ir nessa direção. É por isso que, como Paulo realmente ama a Cristo, ele pode dizer: eu não tenho minha vida por preciosa, porque é óbvio, ele ama a Cristo mais que a vida. É por isso que João Calvino se refere ao coração humano como uma fábrica de ídolos. Não conseguimos deixar de adorar, porque não podemos deixar de amar algo acima de tudo. Nós poderíamos não ser adoradores se nós pudéssemos não amar algo acima de tudo, mas nós sempre amamos algo acima de tudo. Nossas idolatrias, portanto, são algo visceral em nós. Ou nós vamos estar com nossos amores centrados em Cristo, ou nós fabricamos ídolos sem parar em nossos corações. Nossos ídolos mais sedutores são projeções das nossas próprias mentes, daquilo que se tornou o telos, a razão da nossa vida, porque nós achamos que irá entregar algo que nossos corações, que foram feitos assim, para algo, e por isso estão sempre em movimento, anseiam. Então, nossos ídolos são frutos dos nossos desejos desordenados, e não da nossa ignorância, dos nossos desejos profundos, e não simplesmente porque nós não sabíamos, não conhecíamos. Em vez de nós ficarmos alerta contra falsos ensinamentos somente, nós temos que perceber que nossa dependência de Deus e a realidade daquilo que fez o homem ser o que ele é muito maior do que simplesmente a mente dele. Se o ser humano está sempre
buscando, a questão não é se você buscou nessa última semana, mas o que você buscou. Se você não tem um anseio de estar, por exemplo, num culto como o de hoje, a questão não é simplesmente por causa de um culto. A questão é o que você ansiou a semana inteira, te dirigiria ansiosamente para cá. O mais vezes possível. Os seus anseios mais profundos te direcionam para a Bíblia. Assim, é isso. Então, esse famoso discurso, né, de Paraninfo, no Kenyon College, de David Foster Wallace, nas trincheiras diárias da vida adulta, o ateísmo é algo que não existe. Ele diz, eu sou ateu, um monte de gente é ateu, mas nós não somos ateus, nós acreditamos em deuses. Nós só não chamamos eles assim. Ele diz, na trincheira diária da vida adulta, o ateísmo é algo que não existe. A ausência de adoração simplesmente não existe no ser humano. Todos adoram. A única escolha que fazemos é o que adoramos, ou pelo menos achamos que fazemos. É uma ótima razão para se escolher algum tipo de Deus ou coisa espiritual para adorar. Aí ele diz, seja Jesus Cristo, seja Yahvé, a deusa mãe, o Ica, virtudes nobres. É que quase qualquer outra coisa que você adore irá comê-lo vivo. Se adorar o dinheiro e as posses como se neles encontrasse o real significado da sua vida, você jamais vai ter dinheiro suficiente, porque nós nunca encontramos o real significado das nossas vidas. Jamais sentirá que já tenho bastante. Essa é a verdade. Adore o seu próprio corpo, a beleza, a sedução sexual, e você se sentirá sempre mais feio. E quando o tempo e a idade chegarem, tudo morrerá, e você morrerá em milhões de mortes, porque esses deuses vão morrendo e sendo finalmente levados. Em certo nível, todos já sabemos disso. Tem sido codificado na forma de mitos, provérbios, clichês, lugares comuns, ditados e parábolas. O esqueleto de todo grande conto. O segredo é manter a verdade exposta na consciência diária. Se você adorar o poder, você se sentirá fraco e temeroso. E quando você tiver poder, você vai ter medo de alguém tomar o seu poder, precisando sempre de mais poder sobre as outras pessoas para afastar os teus medos, ansiedades e desespero. Se você adorar o seu intelecto, você vai ser visto como alguém e quer ser visto como alguém inteligente, você acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto, desmascarado por outras pessoas mais sábias, e é por isso que quando você está perto delas, você se sente mal. O lado insidioso nessas formas de adoração não é que sejam mais ou pecaminosas. Você vê, ele não é um homem religioso no sentido cristão, né? Mas é o fato de serem inconscientes. São parâmetros, padrões dos nossos corações. São o tipo de adoração para o qual você é gradualmente atraído, dia após dia, ficando cada vez mais seletivo acerca do que vê e sobre como avalia as coisas, sem jamais estar plenamente consciente de que você não passa um adorador. Então você não consegue simplesmente raciocinar sobre adorar o que é certo, você acaba adorando o que você ama e deseja. E tornar-se consciente não é a única solução, nem mesmo adequada para esse desafio. É isso que Jesus disse para aquela mulher: se você beber da água que eu lhe der, então dentro do seu coração eu vou ser uma fonte a jorrar sem fim, você nunca mais vai ter sede. E uma resposta holística, assim, é a única coisa que define quem nós somos. E nós podemos ver Paulo dizendo assim: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai a aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Saindo lá desse centro que dirige todas as coisas em nossas vidas. Você não pode e ninguém pode fazer isso. Não é? É por isso que quando Jesus está conversando com Nicodemo, ele diz: o Espírito sopra onde quer. Paulo lá em Romanos 5, ele diz o quê?
Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. É por isso que a pergunta de Jesus para nós sempre é: você me ama? Ou o que você deseja? Porque é isso que nós somos. Vamos ficar de pé. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to